Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje aí para mais uma dica de Fanuc. E o meu nome é Eugênio Silva, pessoal, aqui do canal de CNC e CLP. E o que acontece? A gente mostrar para vocês hoje como é que a gente faz a orientação do famoso comando M19 do Fanuc. No caso aqui nós temos um centro de usinagem com 4 eixos. E esse centro de usinagem, pessoal, ele tem um trocador de ferramentas. E para fazer a troca correta da ferramenta, ele utiliza o comando M19 para orientar a ferramenta, para que o braço pegador ele pegue exatamente o cone de forma correta e consiga fazer o giro colocando a ferramenta de volta no pórtico. E uma ferramenta ele coloca no dispositivo do spindle e outra ferramenta ele devolve no pórtico. Ele vai fazer isso várias e várias vezes durante os processos de usinagem. E o que acontece? Para que ele faça isso corretamente, durante a troca de ferramenta, o comando M19 ele é responsável por orientar a ferramenta de uma forma angular. Então você tem no acoplamento do spindle ali de 0 a 360 graus. Só que a orientação não é feita em graus. Na verdade, a orientação é feita por um valor de um parâmetro. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês qual é o parâmetro. No caso aqui nós tivemos uma patinação de uma correia e foi necessária então a substituição da correia e depois a correta orientação do spindle para que o braço trocador de ferramentas voltasse a funcionar de forma correta. Vamos então lá, ó. Um detalhe a respeito do comando M19 em MDI é que ele simplesmente faz a orientação, ele gira o spindle e posiciona na posição selecionada pelo parâmetro que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas quando você está rodando em ciclo automático e você necessita de chamar a ferramenta, você apenas digita, no caso, o comando M6, que ele já tem praticamente um M19 embutido dentro dele. Então o M6 ele já é responsável para fazer a orientação e com o comando T em seguida você já direciona para a ferramenta que você quiser. Mas se você for utilizar esse comando completo para fazer a troca, geralmente você vai trombar a máquina, porque o comando M6T, ele, mais o número da ferramenta, ele já chama a função completa. Então o braço vai querer trocar a ferramenta desta forma. Mas com a função M19 você apenas faz a orientação, sem que você chame a troca de ferramenta efetivamente. E aí fica mais fácil você posicionar ele e ver se está posicionado corretamente. Nestas imagens vocês podem ver agora que nós temos uma ferramenta com o spindle visto pela parte de baixo. Notem que tem um rasgo de chaveta. E agora, visto lateralmente, o rasgo de chaveta. E esse rasgo, pessoal, ele tem uma posição de acoplagem ali corretamente, que é função do braço colocar, mas o braço também trabalha junto com o spindle para pegar certinho. Por isso que é necessário você fazer essa orientação corretamente. E agora, ó, na próxima imagem, nós temos aqui ó, uma ferramenta de fresamento. Mas indiferente à ferramenta que vocês vão utilizar, o comando é sempre o mesmo. E agora vamos lá. O parâmetro que vocês vão utilizar para fazer a correta orientação quando vocês trocam a correia ou ocorre alguma patinação ou trombamento do sistema do spindle é o parâmetro 4077, no caso do S1. Quando nós chegamos na máquina, o valor do parâmetro estava em 2070. Estava ocorrendo o trombamento na hora de você entrar na ferramenta, então ele não encaixava corretamente, parava fora de posição. E aí o braço, inclusive, ele não conseguia concluir a movimentação dele completa, ele parava ali ocorrendo um alarme. O que a gente fez? Em geral, pessoal, eu não mudo o valor aleatoriamente. O que eu faço? Com a ajuda do mecânico, a gente conseguiu determinar qual que era mais ou menos a distância entre a posição que ele estava no momento e a posição que ele deveria ficar. E a gente viu que era bem distante a posição. Então o que a gente faz? Se fosse uma diferença muito pequena, angularmente falando, a gente poderia apenas mexer no valor de 2070, baixar de 50 em 50 ou subir de 50 em 50 e você ir vendo onde ele vai parar toda vez que você dá o comando M19 novamente. Mas como a posição estava bem fora, o que a gente faz? A gente vai lá e zera o valor do 4077 e a partir do zero a gente manda ele posicionar novamente com o M19. E após essa primeira parada, a gente viu que o valor ficou bem próximo do que a gente esperava. E a gente simplesmente foi subindo de 50 em 50 até que estabelecemos o valor corretamente de 250 no parâmetro 4077. A partir daí, fizemos então vários testes no posicionamento, repetindo, né, com o M19 e vimos que não estava tendo desvio, isso após a troca da correia. E aí, pessoal,
a gente chamou a troca de ferramenta utilizando o comando M6, T, número da ferramenta, e por várias vezes não tivemos problemas. A troca ocorreu de forma bem correta. Uma coisa importante sobre o parâmetro 4077 é que existem algumas máquinas que trabalham com 2 spindle. Aqui na empresa a gente tem máquina que trabalha com o spindle, que é onde você coloca a peça, e existem algumas máquinas que utilizam o spindle 2 como furação, porque a gente tem tornos que utilizam do fabricante H. Wachon, que ele tem tanto o spindle para colocação de peça e usinagem, quanto tem o spindle 2 que faz a parte de furação. E quando você tem esse tipo de spindle, pessoal, você também tem o parâmetro 4077, que ele orienta o spindle 2 para que você tenha a troca de ferramenta naquele tipo de máquina. Ele é diferente desse tipo aqui, mas existem, no caso, o parâmetro 4077 S2, que não é o caso dessa máquina em si, mas existem algumas máquinas que vocês têm esse tipo. Então você tem que saber que em máquinas que você tem o spindle 2, que é o caso da furação, inclusive tem um vídeo no canal sobre esse spindle, aí vocês utilizam 4077 S2 para fazer essa orientação, tá ok? Agora eu vou colocar para vocês umas imagens de algumas ferramentas aqui, para vocês entenderem por que ela tem orientação. Notem que o cone da ferramenta, por padrão, ele tem um rasgo de chaveta. E esse rasgo de chaveta, pessoal, é usado para acoplar a ferramenta no spindle corretamente, para que ela não saia da posição. A chaveta é o que trava a ferramenta no spindle, certo? É só para ilustrar para vocês aí. No caso da última imagem, aí, nota que ela tem os dois lados, olhando de cima da ferramenta, né? Ela tem os dois rasgos. E esses rasgos, pessoal, são os responsáveis para correta colocação no spindle de furação. Espero que essa dica de Fanuc ajude vocês aí nas manutenções futuras. E até o próximo vídeo. E agradeço aí aos novos inscritos do canal. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.